Ain Aleph Amud Beit, penúltima linha. A gente viu ontem, a gente falou sobre Machloket Rabi Meir e Chamim, que Rabi Meir fala que necessariamente precisa fazer Shituf e Eruv, quer dizer, Eruv Chatzerot e Shituf Mevot, e um não vale para o outro. E Chamim fala um ou outro, e você pode usar o mesmo para fazer também o outro. Fala Gmará, Pligi Barabi Nachum e Veraba. Rabi Nachum e Veraba, eles discutiram como explicar a discussão de Rabi Meir e Chamim. Hadamar, um dos dois falaram que Bepade Kuliar Maloplig de Bechad e Sagi, que Plig Beain. Um deles dois fala que ninguém discute que se eles fizeram eruv com pão, que vai servir para os dois. Um eruv com pão pode servir para os dois. Agora, a discussão deles é com vinho. Se o vinho também serve para eruv chatzerot, ou se também serve para shituf mevot ou não. Desculpa, o Peru que fez o Shituf Mevot com vinho, mas serve também para Eruv Chatzerot. Faz. Não precisa. De Hadamar, de Kuliar Maloplig de Hadamar, Beain de Kuliar Maloplig de Bainantar. E o outro fala o seguinte: olha, se fizeram o Shituf Mevot com vinho, todo mundo discute que tem que fazer. Precisa fazer os dois, precisa fazer o Shituf e depois fazer o Eruv. Que pligue e bepata. A discussão deles é no pão, se precisa ou não precisa. Quer dizer, duas formas de falar se eles discutem ou não discutem. Se tem discussão no pão, ou se não tem discussão no pão. Se a discussão deles é no vinho, ou se não tem discussão no vinho, a discussão deles é no pão. Meitive. Falar com moral é o seguinte: Lachameu Amrim, ou me'arvin, ou me'shtatfin. Ma'elav, ou me'arvin bechatzer bepat, ou me'shtafim be'ayin. Quando eles falam ou faz o Eruv ou faz o Shituf, será que não quer dizer ou faz o Eruv com pão ou faz o Shituf com vinho e vale para os dois? O que você está agora falando que tem discussão? Fala Gmará, Marav Gidla Marav, Achika Amar, ou me'arvim bechatzer bepat mo'atanim kanukan. Assim que tem que falar. Ou você faz o Eruv Chatzerot com pão e vai isentar também o Shituf Mevot. Ou Mishtatim Bepato mudarei da Kamekano. Então você faz o Shituf Mevot com pão e vai isentar também o Eruv Chatzerot. Mas no vinho parece que tem discussão, isso de acordo com um dos duas opiniões. Maravilha Marav, Alachá que Rabi Meir, Maravilha falou Rav, Alachá como Rabi Meir. Então Maravilha falou em nome de Rav que a gente ensina Alachá como Rabi Meir para fazer Eruv e Shituf Mevot. Eruv Chatzerot e Shituf Mevot, os dois. Ravuna Amar, Minha que Rabi Meir. Ravuna fala, olha, a gente não fala Alachá assim, mas se vierem perguntar pra gente, a gente explica como Rabi Meir. Tem que fazer Eruv e Shituf Mevot. Rabi Yochanan Amar, Na'agua Am que Rabi Meir. Rabi Yochanan falou, a gente nem fala Alachá assim, mas a gente costuma fazer dessa maneira, fazer Eruv Chatzerot e o Shituf Mevot. Mishnah aqui vai falar sobre Eruv Chatzerot e vai falar sobre em que caso que a gente viu que Eruv Chatzerot, cada um dos moradores do pátio tem que participar do Eruv. Agora tem alguns casos que podem ser exceções, a gente vai começar a ver aqui nessa Mishnah. Chamishá Chavorot Sheshavtu Bedraklin Echad. Esse é o caso aqui. 5 pessoas moram em um negócio que seria uma casa só, com mechitzot entre elas. Esse negócio marronzinho aqui são mechitzot. Cada uma tem a sua porta para o chatzer. Certo? Dá para ver daí? Esse é o caso. Chamishá, Chavorot, 5 pessoas lá de 5 grupos. Eles moram num palácio, num lugar grande. Beit Shammai Omrim Eruv lechol chaborá vechaborá. Beit Shammai fala, cada um desses 5 aqui tem que participar do Eruv, tem que dar um pedaço do Eruv. O Beit Hillel Omrim Eruv echad lekulan. E Beit Hillel fala, a gente viu que nesse Hatzer tem esses 5 que moram nesse lugar grande, depois tem esse aqui que mora aqui, tem esse aqui que mora aqui. Então Beit Hillel fala, todo mundo que mora aqui dá uma parte para o Eruv. E esses 2 participam do Eruv também, acabou.
Beit Shammai fala, cada um desses 5 aqui, que tem a porta individual e tem o Mechitsá aqui dentro, eles têm que dar um pedaço para Eruv. Mas esses 2 também, eles podem fazer Eruv Chatzera. O quê? Aqui a gente está vendo, você tá vendo aqui que tem uma ele fala o seguinte, por mais que isso aqui seja, que eles usem as mesmas paredes, tem paredes em comum, e estão alugando no mesmo lugar, isso aqui, por mais que isso aqui é o mesmo teto, está no mesmo lugar, fala Beit Shammai, cada um tem que participar do Eruv, sozinho. O outro fala que esse pessoal aqui dá um Eruv, os outros 2 também têm que participar, lógico. Esse aqui já são outros casos. Já esse aqui... 5 cada um só e mais 2. Isso. Qual é a diferença de casas do lado com tetos diferentes para um teto só como está aí, na mesma coisa? A gente vai ver dentro. Vamos ver agora. O Modim, e os 2 concordam, Bisman Shemik Satan Shurin Bachadarim ou Baliot. Os 2 concordam se eles estivessem em quartos separados, se morassem em quartos completamente separados. Esse seria, por exemplo, igual um prédio, tem quartos separados. Isso todo mundo concorda. Ou Baliot, ou que fossem 2 andares, um morasse no segundo andar. E todo mundo concorda que todo mundo concorda que precisa de um Eruv para cada um. A discussão deles é quando é no mesmo... É porque no caso eu acho que não é... Porque... Quê? Eu acho que porque a Mechitsá não vai até o teto. Isso é uma das discussões, isso é uma das opiniões da Gemara. Uma das opiniões é que a Mechitsá não vai até o teto, mas não é todo mundo concorda. E outros falam que mais 10 fachim. Vamos ver a Gemara dentro. Amar Rav Nachman, Machloka de Beit Shammai e Beit Hillel, fala Rav Nachman, Bemessipas. A machloca deles, fala Rav Nachman, na primeira opinião, é numa Mechitsá que está entre essas pessoas com menos de 10 fachim. Aval, a Mechitsá Sará, uma Mechitsá de 10 fachim, de acordo com o Rav Nachman, a discussão de Beit Shammai e Beit Hillel é quando a Mechitsá é menor, tem uma altura menor de 10 fachim, mais ou menos 1 metro. Nesse caso, Beit Hillel fala que para trazer um para todo mundo, Beit Shammai fala que mesmo assim para fazer um para cada um, porque cada um tem sua porta e mesmo tem Mechitsá, no fundo eles estão separados, mesmo com a Mechitsá menor. Beit Hillel fala não, Mechitsá menor não é Mechitsá, um para todo mundo. De acordo com Rav Nachman. Ika de Amrei, Amar Rav Nachman, Af Messipas Machloka. Tem gente que fala que Rav Nachman falou justamente ao contrário. Que até no Messipas, quer dizer, que até no Messipas tem Machloka. Tem Machloka de Mechitsá maior que 10 fachim, e até se a Mechitsá é menor que 10 fachim. Então tem gente que explica Rav Nachman falando ao contrário. Pligue Barav Chia Barav Shimon Berebe, e Rav Shimon, eles são... Rav Chia e Rav Shimon, filho de Rebbe, eles discutiram como explicar esse machloca Beit Shammai e Beit Hillel. Cada machloca de Mechitzot Amagiot Letikra. Fala que a machloca deles é mesmo quando as Mechitzot chegam no teto. Aval Mechitzot chegam no teto e agora ele vai cada colando. Mas a machloca deles é justamente quando a Mechitzot chega no teto. Mas quando a Mechitzot não chega no teto, um Eruv para todo mundo. Vechadamar, e um deles explicou a machloca da seguinte maneira: machloca de Mechitzot she'en megiot letikra, que a machloca deles é quando a Mechitzá não chega no teto. Aí tem a machloca Beit Shammai e Beit Hillel, se traz um para todo mundo, um para cada um. Aval Mechitzot megiot letikra, deveria acontecer de Eruv para chabra. Mas se a Mechitzá chegasse no teto, precisaria de Eruv para cada um, igual você tinha falado antes. Então, a princípio tem 3 jeitos de explicar a machloca de Beit Shammai e Beit Hillel. E de Rav Nachman tem uma discussão de como ele se fala. Bem, você vem perguntar a Gemara da Braita seguinte: Amar Rabiuda Sabar, falou Rabiuda, Lo dichreku Beit Shammai e Beit Hillel, ala Mechitzot Amagiot Letikra. Beit Hillel e Beit Shammai não discutiram se a Mechitzá chegasse no teto, Shesechin Eruv lekol chabra, que precisa de um Eruv para cada um. Então, sobre o que eles discutiram? Al Mechitzot she'en Magiot Letikra, sobre as Mechitzot que não chegam no teto.
Beit Shammai Omrim Eruv lekol echabara vechabara, ou Beit Hillel Omrim Eruv echad lekulam. Que Beit Shammai fala que precisa de Eruv para cada um, e Beit Hillel fala um Eruv para todo mundo. Fala Gemara, Aleman demar memechizot megadot dekra, machloket yuvta. Então a gente trouxe essa braita, e essa braita parece que seria contraditório com aquele que a gente acabou de falar, que fala que a mechitzá quando chega no teto tem machloket. Tiufta, é um problema para ele essa braita. O Leman de Amar Mechizot Shein Megiot de Kra Machloket Siata. Mas para quem falou que a Mechitzá que não chegou no teto, aí que é uma Machloket, aí tá bom. A Mechitzá que chegou no teto, todo mundo fala que precisa levar um para cada um. Então estaria de acordo com a braita que a gente acabou de ler. Fala Gemara, Leach Lishna de Amar Rav Nachman Machloket Bemesipas Tiufta. E para aquele que fala que Rav Nachman falou que a machloket é mesmo espaço quando o mechitzá é pequeno, menor de 10 fachim, está complicado. Leachnishna de amar Rav Nachman mesmo espaço, af mechitzá machloket. Agora, quando fala que o Rav Nachman falou que até no mesmo espaço é machloket, a machloket deles não é só na mechitzá que tem 10 fachim, mas também na mechitzá que tem menos de 10 fachim, leimatehev etiupta. Será que seria tiupta também? Porque aqui na braita a gente falou que a mechitzá que não chega no teto, mesmo maior de 10 fachim, se ela não chegar no teto, aí tem uma machloket na braita. E a braita pode servir de prova, porque a braita é antes da Gemara. Braita, Mishnayot, tudo é prova. Amalach Rav Nachman, falou Rav Nachman, liguei me mechitzá, veio adin me mesipas. Então falou Rav Nachman, explicaram Rav Nachman aqui na Gemara. Rav Nachman falaria para você o seguinte, que a machloket deles é na mechitzá, mesmo quando é mechitzá, esse passo aqui é um monte de galho que eles fazem a mechitzá, não é uma mechitzá de verdade, não é uma parede mesmo. Então a machloket deles também é mechitzá, e também na mechitzá. Vehai deka me fligue me mechitzá, leu de achachá kochad Beit Hillel. E o motivo que falaram machloket como mechitzá e não como espaço na Mishnah, por exemplo, é para te mostrar a força de Beit Hillel. Que mesmo quando tem mechitzot, murot mesmo, mechitzot e paredes, ele fala que pode trazer um só. Fala Gemara, Belifre que Mesipas ele deu a Chachá Kochan de Beit Shammai. Por que a Mishnah não trouxe na linguagem de Mesipas que são tipo galhos, que não são mechitzot mesmo, não são paredes mesmo, e mostrar a força de Beit Shammai, que mesmo quando na parede mesmo não trazer um para cada um? Fala Gemara, Koach de Etera Adifa. A força de permitir é melhor do que a força de proibir. Então, a Mishnah quer mostrar a força de permitir, que a força de permitir é mais difícil. Marav Nachman Amarav, falou Rav Nachman, falou Rav Alachá, que Rabi deve saber. Alachá como Rabi deve saber que o quê? Que quando eles estão separados de mechitzot que chegam até o teto, tem que trazer um para cada um. Quando não chega até o teto, um para todo mundo. Marav Nachman, essa discussão, né? O Beit Hillel vai falar para todo mundo, o Beit Shammai vai falar para cada um. Amarav Nachman, dá para ler daí, que dá para, se a gente quiser pegar a gramática da nossa Mishnah, dá para entender isso também da nossa Mishnah. Decatani, como a gente viu na Mishnah, o Modim e Zman Shamik Satam Shurin Bachadarim Baliot, que todo mundo concorda se eles estivessem nos quartos e outro andar, quer dizer, quarto completamente fechado ou em andares diferentes. Que precisa de dinheiro para cada um. Mais Hadarim Baliot. O que é Hadarim Baliot? O que é esses quartos de outro andar? E Leima Hadarim Mas se você falar que Hadarim, que os quartos são quartos mesmo igual, seriam apartamentos separados, Valiot, Mamash, e dois andares separados mesmos, Pshita, isso é claro, ninguém falaria que não. São apartamentos separados, são andares completamente separados, isso é lógico. Ela lá, porque Ein Hadarim Ukelaniliot. Então é como Hadarim e como Aliot, como se fosse quartos de outro negócio. Qual é o caso de como se fosse? É o que usa o Mechitzá, ele usa mesmo o Mechitzá para eles, o mesmo teto, mas tem essas paredes até o teto separadores. O Mainido, e quais são esses? Mechitzot Magiot de Krash Maminá, que são esses casos que a gente viu agora das Mechitzot quando chegam até o teto. Tá. Fala Gemara, Tana, fala Braita. Bamed Varim Amurim. Qual caso a gente está falando? Que Beit Shammai fala que precisa eruv para cada um dos moradores. Que chamou Eruvan Lemakomacher. Isso é só quando eles não vão colocar o eruv deles dentro dessa mansão, dentro
desse teto que eles estão. E sim vão colocar na outra casa que está no Hatzer. Quer dizer, nessa casinha pequenininha que estava em frente deles. O Eruv vai ficar na outra casa. Aí vem Beit Shammai e fala assim, o Eruv vai ficar na outra casa, cada um precisa dar um pouquinho. Aval, Imaya Eruvan Baitzlan, se o Eruv estivesse dentro da casa deles, deveria colar Eruv Echadekulan. Então todo mundo, até Beit Shammai concordaria que um Eruv só para todo mundo seria suficiente. Porque uma vez que está dentro do teto que é de todo mundo, debaixo do mesmo teto que é de todo mundo, então já seria o suficiente um Eruv só. Por quê? Porque aqui eles aproveitam toda a estrutura de todo mundo. E só diferenciam com alguma mechitá que vai até o teto. Então, um caso diferente de apartamentos dentro de um prédio. Que manas lá detalhe, como quem vai essa seguinte braita dos pontos, Chamishá chegavu et eruvan shemolichin et eruvon lemakom acher, eruv echad lekulan. 5 pessoas que têm casa aberta para o Hatzer. Chegavu eruvan, que cada um pegou um pouco, quer dizer, eles dividiram o eruv, cada um deu um pouco para o eruv. Que chamou elichin et eruvan lemakom acher, quando eles levam o eruv para outro lugar, para outro Hatzer, para fazer o eruv junto com outro Hatzer, por exemplo, um Hatzer que é aberto para eles, e dois Hatzer são abertos para outros, levaram o eruv para o outro Hatzer para poder fazer um Hatzer poder carregar nos dois Hatzerot. Eruv echad lekulan, um eruv só, para todo mundo, já está bom. Então, que mais vai isso com quem? De acordo com quem isso? Vai que Beit Hillel com Beit Hillel. Vem, cadê a Amrei? Tem gente que fala, com que caso esse caso trata? Nossa Mishnah, que é Eruv Baestrad, quando Eruv vem para eles, para a casa deles. Tem gente que fala ao contrário. Antes a gente falou que se o Eruv fosse... Qual é o caso que o Beit Shammai fala para ter um para cada um quando o Eruv está fora, mas quando está dentro, um para todo mundo? E tem gente que fala ao contrário. Qual é o caso que está tratando a nossa Mishnah? Quando o Eruv está lá dentro... Que aí quando o Eruv está lá dentro, um Eruv só está bom. Mas se fosse levar esse Eruv para outro lugar, até deveria colar, até Beit Hillel falaria que cada um desses 5 precisaria dar uma parte do Eruv para... Mas isso é 2 casos diferentes. Para botar lá fora. Quê? Isso é um Hatzer? No caso, 2 Hatzer. A gente está falando o seguinte. Não, ele veio trazer outra braita que falava a mesma coisa para dar um para todo mundo. Agora ele deu outro negócio. Quer dizer, a gente viu o seguinte. Primeira coisa que a gente começou a ver sobre a mechitzá da casa para ter a machlok. E depois a gente veio para outro caso. Além da mechitzá, tem outro detalhe aqui nesse caso que fala se vai começar a existir machlok ou não. Qual? É onde vai ficar o eruv. Além da mechitzá, onde vai ficar o eruv? Se o eruv ficar... E aí tem 2 jeitos de explicar isso também. O primeiro jeito de explicar é que se o Eruv ficar lá dentro dessa casa, até Beit Shammai fala que só precisa de um. Se ficar lá fora, aí se ficar na outra casa do próprio Hatzer, aí que Beit Shammai fala cada um trazer um, e Beit Hillel fala que só precisa de um. Agora, outra forma de explicar é o seguinte, que quando o Eruv fica lá dentro, aí que tem discussão de Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Hillel fala para ser um só, e Beit Shammai fala para ser um para cada um, porque tem mechitzá. E quando fica lá fora, até Beit Hillel fala que é um para cada um. Não, as 2 formas de explicar são completamente contrárias. São 2 formas de entender. O teto é que determina que é comum a todos e só precisa um. Não é o teto, é toda a estrutura. É toda a estrutura. Ele elimina a questão dos merritzot, que comanda é teto. Então, se ficar fora, aí essa opinião do teto já não vale mais. Por isso, são 2 formas completamente diferentes de entender a Mishnah. Um fala que realmente, já que a estrutura é a mesma, não sei o que, então ninguém discute que isso aqui só precisa de um, se ficar lá dentro. E outro fala que não tem nada a ver. A discussão deles é até quando está lá dentro. Quando está lá fora, ninguém discute que precisa de todo mundo. Então dentro continua sendo discussão.
São duas formas de ver a Mishnah. Se ficar fora, Beit Hillel faz. Se ficar fora, precisa só de um. Se ficar dentro, precisa de um para cada um. Justamente o contrário de Beit Shammai. Não, a gente falou, olha só, a gente falou um jeito de ler a Mishnah, depois a gente vê o Veika de Amri. Tem gente que lê a Mishnah de outro jeito. Então vamos entender a Mishnah primeiro do primeiro jeito. O primeiro jeito é exatamente o que você falou. Que se ficar dentro, até Beit Shammai concordaria que só precisa de um, para todo mundo. Então, a questão Mehitsot não tem nada a ver. O que comanda é a estrutura externa. Não, uma vez que ficou fora o Eruv, aí cada um precisa trazer um porque eles estão separados. Então, o que determina... Segundo Beit Shammai, para Beit Hillel um. Isso aqui é um jeito de entender a Mishnah. Então, desse jeito, exatamente, só onde está o Eruv que vai determinar se... De acordo com essa opinião, de acordo com esse entendimento da Mishnah. O outro entendimento da Mishnah é completamente inverso. É que se está lá dentro, que está lá dentro tem discussão. Quando está lá dentro é que existe a discussão de Beit Shammai e Beit Hillel. Precisa um para cada um ou não. Agora, se está lá fora, até Beit Hillel concordaria que precisa um para cada um. Um jeito de ler a Mishnah é que a discussão é quando está lá fora. E outro jeito de ler a Mishnah é que a discussão é quando está lá dentro. Entendeu? Vamos lá. Kemanazla detalhe como quem vai aquela outra braita Hamishá, 5 pessoas que moram no Hatzir, Shegavô, Terovan, Kishimonechem, Terovan, Lemakomacher, 5 pessoas que moram no mesmo Hatzir, em casas abertas no mesmo Hatzir, casas separadas. Quando eles levam o Eruv para outro Hatzir do lado deles, Eruv Echad Ekolan pode ser um Eruv só para todo mundo, Keman como quem Delok Echad, nenhum nem outro. Nem o que fala, porque os dois, no caso, tanto um jeito de ler Mishnah quanto o outro, fala quando tira lá de dentro, ou tem discussão, ou para todo mundo, ou quando tira lá de dentro tem discussão, ou quando tira lá de dentro todo mundo concorda que tem que ser um para cada um. Então aqui nesse caso que você tirou foi para o outro Hatzir, e todo mundo concorda que tem que ser um para todo mundo, aí não tem ninguém, nenhuma das duas opiniões aqui consegue encaixar essa brecha. Certo. Alachot com Rabino. Mishnah. Achin sheyochlin al shulchan aviem. Um pai, 2 filhos e mais alguns que moravam no mesmo Hatzir. Certo? Vamos supor que esses 2 filhos aí, a família deles, comiam sempre com o pai. Mas dormiam na casa deles. Achin sheyochlin al shulchan aviem. Os irmãos que comiam na casa, na mesa do pai, Vishanim bebateem, mas dormiam na casa deles. Sechin eruv lechol echad vechad. Eles precisam trazer um eruv cada um. Para participar do eruv chatzerot, cada um precisa trazer seu eruv. Lefichach, im shachach echad mehem velo erav, mevatel edreshoto. Então, portanto, se um dos 3 esqueceu e não trouxe o eruv, não participou do eruv, ele tem que anular o seu eruv para os outros poderem carregar. Ei Matai, e quando eles precisam cada um trazer o Eruv, quando eles deixam o Eruv em outro lugar, se o Eruv ficasse na casa do pai dele, e na casa dos pais dele ele não trazia comida, geralmente porque ele comia o que estivesse na casa do pai dele, o que estivesse na casa do pai dele, a princípio já é em sociedade dos 3, ou que não moram outras pessoas na Hatzir, só moram eles, e não eles não precisam fazer o. Por quê? Porque a comida que está na casa do pai dele, a priori já é sociedade. Eles já não precisam fazer sociedade de comida na casa do pai dele. Toda a comida que está na casa do pai dele, eles 3 comem. Eles só comem na casa do pai dele. Então, se só morassem esses 3 no Hatzir, não precisa fazer Eruv Bichlal. E se o Eruv fosse parar na casa do pai dele, eles não precisavam participar. Não tem problema fazer isso. Como é que se faz Eruv? Se pega seudá, uma seudá em comum. Já que todo mundo tem uma seudá em comum, então todo mundo pode ir lá pegar a seudá não sei o quê. Então já que todo mundo tem a seudá em comum, em um lugar em comum, então tudo em comum, então pode carregar. Servia como Eruv. De fato que eles sempre comem na casa do pai deles. Já servia como uma saudade de Eruv. Então toda a comida que tem lá é sociedade. É o que a gente viu antes. Daquele outra Mishnah, a pessoa que tem sociedade de vinho ontem que a gente falou. Não, entendi, mas o fato de comer, a questão toda é carregar no chão. O fato deles sempre comerem na casa do pai dele faz com que a comida que dá. Isso, não precisa fazer. Serve como Eruv. Serve como Eruv, exatamente.
Fala Gemara, Shmaminá, mas como linar gorem. Disso que começou a Mishnah falando, que se eles dormem em outro lugar, e tem outras pessoas no Hatzir, eles precisam participar do Eruv, parece que o lugar que dorme aqui, fala aonde eles estão, onde é o lugar deles. Falou Rav, a Mishnah está falando em irmãos que se sustentam na casa do pai, é diferente. Não é só mas se sustentam na casa do pai, mas comem na sua casa. Não necessariamente eles comem na casa do pai. Então já que eles comem na sua casa, mas pegam sustento, pegam a comida na casa do pai, então a Mishnah falou para eles trazerem, mas talvez se eles comessem na casa do pai mesmo, talvez talvez eles não precisassem participar do Eruv. Tá, no Rabanan falou na Gemara, Mishesh lo Beit-Shar, quem tem uma casa aquele que tem uma casa no Beit-Shar é aquela que ficava no portão do Hatzir. Quer dizer, uma casa pequenininha, que ficava uma casa descansa pra casinha ali a guarita. Ou que ele tem Arsadra. Arsadra é um lugar que é cercado cercado por paredes, mas não tem telhado. Ou um lugar com telhado sem paredes. O Mirpeset é a varanda. Bachatzer Haveró, isso tudo no Hatzir do amigo dele. Ele tem essas coisas no amigo do amigo dele. Quer dizer, tem lá a guarita, é dele, então um lugar que tem telhado não tem mechitzá, então mechitzá sem telhado, então ele tem uma varanda na casa do amigo dele. Arizé eno seralav. Ele não proíbe sobre o dono do Hatzir de carregar. Por quê? Porque essas propriedades que ele tem não é uma propriedade que pode se morar. Ninguém mora na guarita, ninguém mora na varanda. Ninguém mora num negócio que não tem telhado ou não tem mechitzá. Então já que não se mora lá, ele não proíbe as pessoas que estão lá. Beita Teven, Beita Bakar, ou Beita Aitzim, o Beita Otsarot. A pessoa que tem uma casa de palha, uma casa para carne, uma casa para lenha, ou um depósito, e está tudo cheio, Areizé ou Seralav. Esse sim proíbe sobre o outro. Se tem no Hatzir do outro isso tudo, ele proíbe o cara de andar até que eles façam shitufo, que eles façam Eruv. Rabilda Omer, ei não ser ela makom de Rabilvad. Rabilda fala, não, só lugar que se mora é que proíbe o outro de carregar. A Rabilda falou, Rabilda, mas se beber napcha sheayu lo chamesh chatzerot beusha. E um caso para provar, um cara que tinha 5 casas em 5 chatzerot diferentes na cidade de Usha, o Vama Aselef de Hamim, e vieram perguntar para Hamim se eles proíbem em todas ou não. Fala Gumará, então os Hamim falaram, ele só proíbe se for casa, se for um Beidirá, um lugar que se mora. Mas se for depósito, se for casa de lenha, não sei o que, aí não. Se não é a casa que ele mora, não proíbe. Beidirá, sargadata. Beidirá, só a casa que ele mora, ela eima mekom dirá. Um lugar que dá para se morar, um lugar que mora-se. E não a casa que ele mora. Não é porque ele não mora na outra, mas se ele tem um apartamento lá fechado que ele não mora, mas é um lugar que dá para se morar, ele tem que passar dele. Mas mekom dirá, então o que quer dizer o lugar que se mora? Então, Rav Amar, como é que se define o lugar que se mora? Pela opinião de Rav, mekom pita, o lugar que ele come. O Shmuel Amar, mekom liná, o lugar que ele dorme. Então tem discussão, Rav Shmuel, se o lugar que ele mora, o lugar que dá para se morar, etc., é o lugar que ele come ou o lugar que ele dorme. E aí teria diferença prática, se ele tem que participar do Eruv, se ele só dorme no lugar, mas come, por exemplo, na casa do pai do outro Hatzir, no mesmo Hatzir. Que só o pai precisaria participar do Eruv, ou eles também precisam participar do Eruv?